Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui da Beats e hoje eu estou recebendo aqui uma grande amiga, Sabrina. Trabalhei com a Sabrina por muito tempo na InterTV, na época tivemos momentos bons e eu estou muito feliz de você estar aqui, Sabrina. Cara, uma honra estar aqui com você, que massa, obrigada por convite. Gostou do local? Amei, apaixonei. Ah, que bom. Gente, a Sabrina, ela trabalhou muito tempo comigo na InterTV na área do comercial. Só que o pessoal falou assim, será que a Sabrina vai falar com o Benhur sobre televisão? Não vamos falar sobre televisão. Vamos falar sobre psicologia com pessoas idosas. Se assim eu posso dizer, estou errado ou não? Não, pode falar, sim. Gente, a Sabrina, ela tem um projeto, eu anotei que não fala errado, senão ela vai me corrigir, que se eu estiver errado, me corrija. O projeto chama Feliz Idade. É dedicado à minha avó, Filomena Marques. Sim. Como é que surgiu esse projeto? É diferente falar Feliz Idade. O que quer dizer isso aí? Ah, idade feliz. E você trabalha com idosos. Isso. Quando foi que entrou... Claro que você falou assim, é por causa da sua avó. Mas quando foi que acendeu aquela luzinha e falou assim, cara, eu sou psicólogo, mas eu vou mexer na parte das pessoas idosas. Quando foi que aconteceu isso com você? Na verdade, foi um processo, né? Todo mundo aí me conheceu nessa área comercial, 17 anos. Em 2018, eu perdi minha avó, com 98 anos. Foi questão da finitude mesmo. E eu sempre tive esse sonho de cursar psicologia. E passou uns 2 meses, eu fui no salão, tinha uma amiga minha lá, Sabrina, você falou que você queria cursar psicologia e tal, e lá no Pitágoras está tendo, e eu moro ali pertinho. E aí eu fui lá e fiz a minha inscrição lá, que foi em junho de 2018, onde começou tudo aí. Eu fui criada pela minha avó, dos 5 anos ali aos 30 anos, quando eu casei. E a psicologia sempre foi meu sonho ali. Sempre falei que eu ia cursar psicologia, que eu não ia morrer sem fazer psicologia. Sim. Mas que ia ser tipo uma coisa ali meio de hobby mesmo, porque eu sou formada em administração também, né? Então vem aí, que você falou dessa área comercial. Sim. Minha última empresa aí na área comercial foi a InterTV mesmo, né? Eu saí de lá em janeiro de 2020. Já estava aí, eu acho que no 4º ou 5º período do curso. E eu não escolhi, eu falei assim, eu vou trabalhar com idoso, não. Então foi um processo bem doloroso, né? Conforme eu te falei, foi a perda da minha avó. E por coincidência, em 2019, eu comecei a fazer terapia. Coincidência não, né? A gente que está fazendo o curso tem que estar fazendo. E aí eu tinha descobrido que eu não tinha vivido esse luto. Então foi um processo muito doloroso. Então eu fui vivenciar esse luto aí. O meu psicólogo Léo, a gente fez um trabalho muito legal. E eu estava tendo uma matéria sobre desenvolvimento humano 2 na faculdade. E a professora Lídia falou, como que você gostaria de estar na terceira idade? E eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, junto aí com o meu psicólogo, a gente fez esse trabalho aí do luto, né? Vivenciei esse luto na escrita e escrevi esse projeto em homenagem a tudo que a minha avó fez na minha vida. Então foi uma forma de agradecer a ela por tudo. E hoje, né, vai fazer 1 ano aí que eu formei, venho realizando esse trabalho com idoso. Antes da formatura mesmo, eu já estava fazendo esse trabalho, né? Não com a psicoterapia, mas, por exemplo, lá no meu site fala, né? Essa parte da socialização, passeios, atividades de lazer, levando no supermercado, fazendo compra, organização pós-luto, inclusão digital, né? Ensinando para eles a mexer no celular, sobre as questões da rede social. Aí. Então foi uma construção nesse processo. Então, assim, quando eu falo que tá aqui falando sobre isso é uma honra, porque realmente é uma honra para mim. E foi muito desafio também, porque as pessoas não entendiam, né? Pô, você estava na área comercial e tá fazendo psicologia. Uma mudança radical. Uma mudança radical ali. Você é doido, você vai mexer com o velho? Não, você não tá normal. Então foi uma questão muito de preconceito também, né? E não é só esse trabalho com o idoso. Eu abordo muito essa questão do envelhecimento,
né? Porque existe um preconceito aí, principalmente com a gente, mulher, nessa questão da gente estar envelhecendo. Então eu defendo essa bandeira que a gente pode recomeçar em qualquer idade. Então eu Sim. vou fazer agora, em janeiro, 43. Carinha de 20. Então eu formei aí com o ano passado. Então olha aí Sim. para você ver. Então não existe hoje essa questão de velho, né? Eu falo com algumas as pacientes minhas que se elas desejam fazer alguma coisa, realizar algum sonho, não existe limite para você realizar sonho, não existe prazo de validade. Nós não temos prazo de validade. A gente pode recomeçar com 40, com 50, com 60, com 70, com 80. Então, estudando esse processo, eu vejo hoje idosos formando com 85 anos em medicina, em engenharia, em vários projetos. Porque Sim. nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente gosta. E nesse processo todo, igual eu te falei, a gente precisa muito da gente. Sim. Que sempre vai haver essas interferências do que as pessoas acham que é melhor pra gente. E algumas pessoas acabam se anulando sobre isso também, sabe? Porque faz geralmente aquilo que o outro quer, que o outro deseja, que o outro acha que é bom. Você falou muita coisa aí que é basicamente o que nós vamos falar. Mas a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: quando você falou em questão de a gente ter paciência também com os mais velhos, hoje a gente está vivendo uma juventude que não tem paciência com os mais velhos, até mesmo com a mãe, principalmente com a avó. Ah, nossa, ela é velha, ela fala a mesma coisa 10 vezes. Eu já escutei uma frase assim: aproveita o tempo que você tem com a sua avó ou com a sua mãe, porque depois que ela morrer, você vai falar, nossa, ela não queria falar a mesma coisa 10 vezes, eu daria tudo para ouvir mais 10 vezes o que ela falou. E eu sei que muitos desses pacientes que você tem são pessoas que reclamam que não tem atenção da família, atenção de algum parente. E como é que você faz para trabalhar com eles para se sentirem novos de novo, se sentirem vivos? Porque certas pessoas que já têm dó falam assim, ah, eu tô acabado, não sirvo para mais nada. Como é que você faz para levantar esse autoestima dessas pessoas mais idosas? Então, o amor é a maior força do universo, né? Então, Sim. eu vejo que hoje tem essa falta aí de amor, né? De algumas pessoas em relação aos idosos. Requer muita paciência também. Eu sempre motivo, né? Eles trabalham muito essa questão aí do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável. Hoje, os dois grandes fatores aí do envelhecimento, que foi meu TCC, é a demência e a depressão. Então, vem algumas questões aí, são emocionais, né? As doenças ali emocionais. Hoje eu trabalho muito idoso aí com demência, então eu faço esse trabalho com a família, do que é aquele diagnóstico, de como esse paciente deve ser tratado, conduzido ali na casa. É muito importante esse apoio, essa conexão da família com ele. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com a família, justamente para a gente falar sobre isso, né? Não tem como você trabalhar só com o idoso. Eu trabalho com o idoso e com a família. Então, eu dou todo esse suporte também, né? Hoje eu percebo aí que realmente vem essa questão da juventude aí, muito a falta de respeito, né? Sim, bastante. Teve aquela questão também da moça com 40 anos que foi fazer a faculdade. Não sei se você lembra da repercussão que teve, das meninas da sala dela falando que ela era velha. Sim. Nessa questão ali do preconceito. E hoje, realmente, tem esse preconceito, né? Bastante. Bastante. Então, assim, o projeto ele vem para abraçar e falar sobre isso. Porque uma coisa é você envelhecer com condição para você fazer os tratamentos estéticos, para você fazer um botox, para você fazer um preenchimento. Então, assim, é muito caro isso. Outra coisa é você envelhecer sem esses tratamentos, né? E hoje a gente vive realmente um mundo que cultua a beleza e a juventude, né? Então eu faço esse trabalho aí, justamente se você entrar na minha rede social aí, você vai ver que eu falo muito sobre isso. Envelhecer Sim. é um processo natural, que envelhecer é bonito, né?
que a gente tem as nossas características do envelhecimento. Eu não tenho nada contra as pessoas fazerem. Só existe, assim, a menor parte que tem essa condição de estar fazendo isso. Sim. Entendeu? E você usa sua avó muito. Na verdade, esse projeto foi feito por causa de sua avó. Pra minha avó. O que marcou mais você e sua avó? Qual que foi a fase ou o momento que mais marcou vocês dois? Que você te usa pra te dar força quando você tá atendendo essas pessoas, esses idosos? Qual que foi a parte que marcou essa infância sua? Porque, como você falou, mãe, pai, ok, você tem, mas a sua avó foi algo que marcou, te ajudou a criar. E a gente fala que vó, ela é mãe, pai, tio, tudo ao mesmo tempo. Ela tem uma força que a gente fica sem entender. Eu perdi minha avó fez uma semana, e assim, minha avó era a base nossa da família. Todo mundo, o que a avó falava era lei pra gente. Então, assim, foi uma perca muito grande. E a gente vê que ter a avó na nossa vida é fundamental pra gente. Nem todas as pessoas veem isso. Mas qual que foi a parte que marcou mais você e sua avó? A minha avó, ela era analfabeta, então não sabia ler nem escrever. E nesse processo meu de alfabetização, ela pagava aula particular para mim. Então, eu sempre tive professor particular, sabe? Naquela fase que precisava. Minha avó teve uma história de vida, ela veio da Bahia para cá com 8 filhos. E meu avô largou ela, abandonou aquela história, né? Nossa. Amanheceu e não anoiteceu, foi embora. Então ela criou esses 8 filhos, né? Criou os netos e com muita força, sabe? Ela costurava. Tem muitas coisas que me lembram, por exemplo, toda vez que eu chegava da escola, ela queria saber o que aconteceu lá, o que foi. E quando eu estudava à noite, o 2º grau, todo dia que eu chegava, ela estava lá na cama me esperando. E para fofocar de como foi o dia. Ela me contava tudo de como foi o dia, como foi as coisas. Nossa, você sabe que fulano aconteceu isso, aconteceu aquilo. Entendeu? Aí sempre tinha um mimo para mim. O meu pãozinho de doce ali com açúcar. Cara, assim, eu sinto muita saudade, assim. Eu acho que quanto mais tempo faz, eu acho que mais vai aumentando a saudade ali. A saudade do amor mesmo. Você fala assim, o que você tem mais saudade? A saudade do amor ali. A sua avó foi a principal peça para você estar aqui hoje. Foi tudo. A razão de tudo. Então, assim, cada idoso que eu atendo, cada abraço ali que eu dou, é como se fosse um pedacinho dela ali. Então, o trabalho realmente é desenvolvido com muito amor, com muito carinho. O trabalho é desenvolvido com a minha alma ali. Entendeu? E, Sabrina, a gente sabe que cada paciente é de um jeito. Cada paciente tem o seu jeitinho. Quando você começa a atender o paciente, passa um tempo, ou até mesmo na primeira vez que você atende, você já vê a diferença para você que você fala como, cara, tá valendo a pena. Porque cada paciente é um jeito, cada paciente tem um seu jeito de falar, o seu jeito de agir, às vezes um é mais bravo, um mais tranquilo, às vezes um é calado, um fala demais. Mas quando você vê a mudança neles, para você, qual que é a sensação? Tipo, dever cumprido ou não, tô no caminho certo? Porque tô fazendo várias perguntas, mas você vai responder do jeito que você quer. Porque quando você largou totalmente essa área de comercial e foi para psicologia, eu achei muito legal. Até que eu falei assim, que legal, que massa, diferente. Só que para muitas pessoas vê a palavra negativa. Nossa, sério que vai fazer isso? Nossa, sério? E isso, algumas coisas deu uma desanimada, claro que dá pra gente ficar ouvindo, só que você pegou isso como uma pedra, foi montando e hoje você fez a sua história. Então, para você, quando você vê cada paciente no caminho certo que você está tentando desenvolver e está funcionando, para você deve ser uma satisfação muito grande, né? É muito legal. Cada palavra, engraçado, cada palavra que as pessoas me falavam negativa me encorajava mais. É mesmo? Uhum. Que legal. Me encorajava a estudar mais, me encoraja a ser melhor, entendeu? Eu tinha uma paciente que ela tinha dificuldade de dar o abraço. Então, sempre que eu sou muito carinhosa, né? Ela tava com os braços assim, com os braços para baixo.
E aí, na terceira sessão, ela já me deu um abraço. Que massa. Então, assim, foi muito legal, sabe? Essa questão, quando eu vejo que o idoso precisa socializar, precisa sair, às vezes não quer sair de casa. Então, aquilo que eu te falei, na terceira sessão eu já consigo tirar esse idoso de casa. A gente já consegue socializar. A gente já consegue ir para o parque municipal, né? Que eu faço muito esse trabalho externo também. Então, eu vou muito no Parque Municipal, no Rancho Glória, no Museu da Cidade, na ilha, faço caminhada na ilha. Então, assim, no Sítio Esquema também eu vou. Que legal. A gente vai tomar um café, a gente vai ver. Então, quando eu vejo esse idoso hoje que só quer fazer a socialização, é muito gratificante também. Às vezes eu vou pro mercado. Imagina a família como é que fica, né? E a gente fica 1h30, 2 horas lá no mercado, olhando tudo, pegando, né? Porque muitas vezes a família não tem esse tempo de estar saindo com o idoso, de estar fazendo essas atividades. E eu vejo assim, o quanto que eles amam fazer essa socialização, essa troca, vê conversa, olha. Então, assim, é muito gratificante isso para mim, quando eu vejo que tá dando certo, tá dando resultado. Foi muito legal também. Eu formei 18 cuidadores de idosos lá em Sobralha. Que legal. O curso começou em dezembro, terminou em março. Foi uma parceria com o vereador Rúzio lá, que me deu a oportunidade. Foi lindo, veio, foi muito legal. Imagino. Ser formar 18 cuidadores ali. E a gente teve visita técnica também aqui na Associação Santa Luzia. Então foi um trabalho maravilhoso. Nessa equipe teve eu, né, a idealizadora, teve a nutricionista, teve fisioterapeuta e teve enfermeira também. Então, teve esses profissionais, né? Então, assim, foi uma entrega muito legal. Teve a gente já abriu 21 inscrições e aí formamos 18. Então, foi uma taxa de conversão muito grande. Claro. E foi uma honra para mim aí estar formando esses 18 cuidadores. E nisso tudo, qual que é o maior desafio que você enfrenta em tentar entender o próximo, tentar entender o idoso? Porque eu creio que para a família, muitas vezes, chega para você, nem a família que fala assim, não tem o que fazer. E minha avó usam até palavras, já vi pessoas falando assim, nossa, aquela velha ali é doente, nossa, fala a mesma coisa. Isso para idoso machuca muito, ouvir uma coisa dessa. Então, qual que é o maior desafio que você tem no seu dia a dia trabalhando com os idosos? O desafio, muitas vezes, é fazer a família entender o processo, porque é difícil também para eles, né? Principalmente quando a gente fala aí de diagnóstico de demência. Então, é um desafio muito grande para a família. Então, algumas pessoas, elas não querem entender. Porque entender também é um processo, Sim. é um processo doloroso também. Então, eu sempre falo para a família a questão da paciência, que é a base de tudo ali, a resiliência e o amor. Né? Eu estava com um paciente esquizofrenia e a gente começou a fazer um trabalho em janeiro. E eu estou preparando ele também para o envelhecimento, porque ele tem 50 e poucos anos. E eu sempre falava com ele da importância da atividade física, né? A gente trabalha as atividades de estimulação cognitiva, a gente trabalha também psicoterapia. E aí passou 3 meses, acho que é 3 meses. E aí agora ele matriculou na academia. Que legal. Aí o sobrinho dele me mandou os vídeos dele na academia. Então, assim, isso não tem preço também. A gente preparar essa pessoa pro envelhecimento, né? Para quando chegar lá, ela tá bem, ela tá ativa. E eu sei que você já teve vários casos, vários pacientes. Tem aquele que já marcou a sua história? Algum que fala assim, esse... Claro, não precisa falar o nome, não. Esse marcou porque foi o que mais me ajudou, mais... Sei lá. Teve algum que já te marcou? Ah, já marcou. Já marcou, sim. A questão de muitas vezes as pessoas... A pessoa a gente conversar no olhar e eu já entender o que estava se passando, mesmo a pessoa não me podendo falar.
Sim. por algumas questões familiares ali, as pessoas, mas pelo olhar ali, eu já entender e já fazer uma intervenção, sem precisar da pessoa me falar. Nossa. E aí? Que a gente já tinha essa conexão, eu já entendi ali, né? Também a postura da pessoa naquele dia. E aí eu fiz, falei, opa, tem alguma coisa. E aí eu consegui fazer essa intervenção e tá praticamente que socorrendo essa pessoa ali. É um pedido de ajuda, um socorro. Isso. Nossa. Pelo olhar ali. Nossa. Uhum. E aí? Vontade de pegar a pessoa e correr, esconder. Pelo olhar ali dela, ali, eu Bah. demorei tipo umas 2 horas fazendo esse trabalho. Mas foi muito bacana. Eu consegui fazer a intervenção e tudo, assim, sutilmente, porque eu ia embora e ela ia ficar. Nossa. Mas foi bacana. E o diferencial seu é que você não atende só no escritório. Não, eu faço muito atendimento a domicílio. Porque isso que as pessoas podem ver diferente em você. Porque você vai, só para entender, para a pessoa que tem em casa entender, o seu atendimento, você pega a senhora em casa, ou senhor, porque você atende senhora e senhora. Isso. Né? Você pega em casa, às vezes dá um passeio com ele, e isso que é o diferencial. E tem gente que nem queria sair de casa, você faz o pessoal sair e vai no shopping, vai no parque municipal, e às vezes senta com a pessoa ali na ilha e tal, conversa. É isso que é o diferencial que você faz também, né? Que é sair com a pessoa, tirar a pessoa daquela rotina, levar para um outro caminho, para mostrar para a pessoa, falar, olha, tem um mundo aqui fora. Isso. É isso que você faz. É isso que eu faço. Por exemplo, eu tenho aí, faço caminhada na ilha. Talvez as pessoas vão achar assim, nossa, essa Sabrina tá lá na ilha, 3 horas da tarde, precisa segunda-feira batendo perna. Mas eu tô trabalhando lá. Tô fazendo essa socialização, fazendo caminhada ali com o paciente. Tô na Benetton, por exemplo, lá na ilha. A gente tá tomando um café, mas a gente tá fazendo uma atividade, a gente tá fazendo um trabalho ali. Tô no Parque Municipal. Pô, o Parque Municipal é lindo, dá pra você fazer um trabalho muito legal lá. Entende? Então, pego o paciente na casa, né? Comunica a família, todas as atividades são planejadas, de onde a gente está indo, faço os registros, mando para a família também. Que legal. Então, assim, é um trabalho bem personalizado, né? Cada idoso com sua particularidade. E hoje, você tem também que fazer um trabalho, como você disse, com a família também. E muitas vezes a família não aceita e não entende. Isso até prejudica muito de você tentar melhorar o idoso. Mesmo assim, eu sei que você consegue. Mas por que você acha que a família hoje ela tem aquele preconceito, aquele pé atrás? Isso não vai dar certo. Na verdade, se você observar, as pessoas não preparam a gente para ter pai idosos. Sim, verdade. Então, o seu pai vai envelhecendo ali. A minha mãe tem 65, meu pai tem 65, né? Nunca ninguém me falou sobre isso. Seu pai vai envelhecer, pode ter algumas alterações, pode vir algum diagnóstico. Ninguém nunca me falou isso, já te falaram? Não. Então a gente não está preparado para a gente ter um pai idoso. A gente sempre foi filho. A gente sempre foi cuidado. Então a gente não tem aonde ensina a gente a cuidar. Meio que muda o papel, né? Você que vai cuidar. Muda o papel, isso. Então aí eu faço esse trabalho com a família, né? Mudou. Agora é você que vai cuidar. Sim. E eu vejo, sabe, enquanto você fala, seus olhos até ficam brilhando, que é um trabalho muito bonito. É um trabalho muito diferente. Eu posso estar errado, mas eu nunca vi esse tipo de trabalho. Eu me encontrei na vida nesse processo. É isso que eu queria falar sobre isso. Nós conversamos aqui antes de você começar a gravar sobre... Eu conheci a Sabrina no tempo da TV. Sabrina não parava um minuto, era pra lá, pra cá, tal. Loucura. Era uma loucura. E até o tom de voz realmente da Sabrina mudou, o jeito dela.
Pra você descobriu, podemos dizer, uma nova Sabrina. Como é que foi pra você se reencontrar? Ou então encontrar uma Sabrina que talvez estava guardada ali na caixinha, esperando o momento certo de abrir a caixinha e falar assim, apareceu a Sabrina. Então, eu nem fico muito falando, porque às vezes as pessoas falam assim, só porque é psicóloga. Mas o processo terapêutico, ele é um divisor de água na vida da gente. Você se encontrar ali, eu acho que todo mundo deveria fazer, gente, faz, por favor. É bom, porque, minha irmã tá assim, fazendo, ó. É maravilhoso, né? Você trabalhar os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, né? Quem sou eu? Né? Entendi. Eu descobri quem era eu na família, quem era eu nesse universo com minha avó, igual eu te falei, né? Eu tinha essas questões, porque, poxa, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, mas eu fui morar com minha avó com 5 anos aos 30. Então, a pessoa que você mora na casa que é a sua família. Então, a minha avó foi minha família aí, né? Dos 5 anos aos 30 anos. Porque a família é com quem você convive na casa. E aí eu fui entender isso tudo. Eu fui entender quem era ela na minha vida. Entendeu? Eu fui entender meu processo com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Fui entender sobre mim, meus pontos positivos, meus pontos negativos, que eu preciso ser trabalhado. E eu encontrei uma paz, assim, eu sempre falo que, tipo assim, como que é importante as pessoas serem curiosas da vida delas, daquilo que ela quer pra ela. Que muitas vezes fico com medo de fazer, do que as pessoas vão achar. Isso. Se preocupam mais do que as pessoas... É libertador esse processo terapêutico. É libertador, a pessoa pode falar o que quiser. Nossa, vai mexer com o velho? Nossa, é dor. Vou mexer com o velho. E, tipo assim, nada te abala, porque o que a pessoa fala, o que a pessoa acha, isso é um problema dela. Sim. Isso não é um problema seu. Entendeu? Então, assim, eu falo que foi assim, poxa, tudo tem um tempo de Deus, sabe? Verdade. Mas hoje eu sou a pessoa que eu queria ser ali com 20 anos, com 22 anos, que eu sempre sonhei em ser psicóloga. Entendeu? Então, assim, eu realizei o maior sonho da minha vida. E por muito tempo é o que você falou, você sempre teve esse sonho, mas estava guardadinho ali. Tava ali na gaveta. Você acha que por isso que muitas vezes as pessoas não são felizes porque deixam de fazer e acreditar nos seus sonhos? Tipo, é impossível. Talvez para algumas pessoas, impossível da Sabrina virar psicóloga. Então, até para você mesmo, de não acreditar que você poderia ser psicóloga. Mas hoje mudou totalmente a história. Hoje você é uma psicóloga formada, hoje tem uma história, hoje é muito respeitada e tal, tem vários clientes. Então, quando você vê o que você passou, aonde chegou hoje, porque da Sabrina que era até hoje, de 10, 15 anos atrás até hoje, fala assim, nossa, que mudança, mudou muita coisa. E é uma mudança radical. E pra você fala assim, por que eu não fiz isso antes? Mas eu acho que você falou, tem um momento certo de todas as coisas acontecer. Uhum. Mas para as pessoas que não acreditam em si mesmo, o que você quer falar para essas pessoas? Então, às vezes eu tive uns processos aí bem dolorosos, e aí eu falava assim com Deus, nossa, mas por que tem que ser tão difícil? Não que eu queira que seja fácil, mas, poxa, poderia ter um meio termo aí, né, Deus, e tudo. Mas Ele conhece a gente, Ele sabe da nossa capacidade. E quando Ele exige um pouquinho, pode confiar que dá certo, sabe? Esse processo de formação, 5 anos. Então, você imagina que eu vivenciei 5 anos ali, fazendo essa transição de carreira. As pessoas não acreditando. Cara, as pessoas não precisavam de acreditar. Quem precisa de acreditar sou eu. Bastava você acreditar. Então eu vejo, muitas vezes, pessoas desacreditadas delas. Frustradas, né? Delas, né? Porque ela projeta muito na vida do outro. Entendi. E quando você faz isso, acabou. As pessoas passam muito tempo querendo saber da sua vida. Nossa, Benhur comprou um telefone, Benhur fez isso, nossa, fulano tá assim. E a pessoa vai esquecendo dela.
Porque ela não tem tempo para ela. Ela só tem tempo pro outro. E eu vejo muito isso. Né? Para mim estar aqui hoje, eu tive que me fechar um pouco. Eu tive que me dedicar. E eu me dedico muito. Sacrifício, né? Muito. Então, assim, domingo, por exemplo, muitas vezes é o dia que eu tiro muito para fazer planejamento, para fazer meus relatórios, para fazer minhas coisas, porque às vezes durante a semana não dá, né? Eu foco muito em mim. E deu certo focar em mim. Sim. Não importar o que os outros estão falando, o que estão achando, se as pessoas vão te validar ou não vão. Porque tá todo mundo te vendo. As pessoas às vezes fingem que não te vê. Porque não quer te dar crédito. E eu vejo gente adoecendo por isso. Nessa busca do outro validar. Eu não tive dificuldade de fazer esse trabalho externo, porque eu venho dessa área comercial e, como você sabe, eu sempre trabalhei externo. Sim, é verdade. Eu ia com os clientes ali. Eu ia visitar as empresas. Então, hoje eu rodo a cidade toda aí também. Fazendo esse trabalho a domicílio. Dando esse conforto para a pessoa que não pode estar indo lá no consultório. Entendeu? Então, assim, para mim é super tranquilo. Aí teve um dia que eu tava muito cansada. Eu falei, gente, tô no cansaço e tal. Aí eu fui na médica e falei, nossa, eu tô no cansaço. Aí ele passou porque a idade chega, né? Entende? E aí ela passou um remédio bom pra mim lá, menina, depois eu vou te passar. Top, top, top. Um suplemento. Então, me ajudou bastante ali. Aí eu fico ligada, aí o dia todo, até 10 horas da noite. Muito bom mesmo, e é super natural, assim. É assim que é bom, né? Então, a gente precisa muito da gente. A gente precisa muito da gente. Eu falo isso até babar, porque foi a peça-chave, assim, pra mim. Entendeu? Eu me cuidar. Eu me validar. Antes que o outro faça isso. Então, quando você tá seguro de si, ô irmão, vou te falar que a pessoa pode falar o que quiser. Você nem tchum. Gente, por favor, faça terapia. Faça terapia, é libertador. As pessoas têm muito preconceito em fazer terapia. Tem. Fala que é frescura, é bobeira. E depois que as pessoas fazem, fala assim, por que eu não fiz isso antes? Uhum. Tem gente que fala assim, nossa, Sabrina, eu vou falar com a minha avó assim, é a psicóloga que vai vir, ela vai me bater. Não vai falar assim, você acha que eu tô doida? Você acha que eu tô precisando de psicólogo? Eu falo assim, fala que vai uma amiga lá. Depois que ela me conhecer, eu falo pra ela que eu sou psicóloga. E aí ela vai tirar essa impressão que ela tem, essas coisas, entendeu? Sempre quando eu chego pra trabalhar com idoso, é um trabalho muito diferente, né? Então, eu sempre chego com um mimo ali, né? Pra me fazer essa apresentação ali pra eles. Porque eu sei que existe esse preconceito. E aí eu venho aí quebrando essas barreiras. Hoje eu tenho pacientes semanal. Tipo, toda terça eu tô com ela, toda quarta, toda quinta. Entende? E eu faço esse planejamento ali pra família. E graças a Deus, assim, vem dando muito resultado. É porque, para um idoso, se eu tiver errado, para me corrigir, é muito constrangedor, às vezes, precisar não aguentar mais fazer certas coisas, precisar da ajuda da pessoa para fazer. Às vezes eu não consigo mais dirigir, principalmente para homem, não consigo dirigir mais. É constrangedor. A mulher que ia no supermercado fazer compra ou ia tomar café com os amigos não consegue fazer mais sozinho, precisa de alguém levar. Então isso é muito constrangedor. Então você, querendo ou não, você faz tipo como se fosse a vida da pessoa voltar de novo. Teve um dia que eu cheguei para fazer esse atendimento e aí tinha uma situação lá e eu dei uma faxina lá. Eu fiquei 2 horas. Bah. E ficou tudo... Eu falei assim, cara, eu quero vê-la bem. E eu sei que se eu fazer isso aqui, ela vai ficar bem. E foi muito legal, que depois ela me abraçou, chorou. Porque era aquilo que a pessoa estava precisando ali. Era aquela ajuda que estava precisando no momento. E aí eu fui, dei um faxinão, arrumei tudo e ficou tudo maravilhoso.
Entendeu? E aí agora o paciente fala assim, nossa, eu gosto porque você não é nariz em pé. Sou do povo, quem me conhece sabe, entendeu? Nossa, eu gosto porque você não é nariz em pé. Porque meu filho perguntou, e aí, mãe, você quer continuar? Aí ela falou, nossa, lógico que eu quero, ela não é nariz em pé. Entendeu? Então, assim, a humildade sempre. Eu vou te falar que eu não importo de chegar e de limpar e ter que fazer o que eu tenho que fazer, não. Pra pessoa ficar feliz ali, porque, né? E é uma coisa tão simples se for olhar, né? Igual você fez uma faxina, coisa tão Eu tava lá simples. de salto, deu um faxinão lá, sério, não mudei nada, só arregacei a blusinha assim, ó. Saber desse jeito mesmo. Bora, vou encher o balde aí, eu vou limpar esse trem tudo. E o pau quebrou lá, meu filho. Entendeu? Eu não importo com isso, não. Quando que você acha que é o momento da pessoa, a família, procurar você por causa do idoso? Bem, não tem um momento certo. Mas algumas pessoas que estão vendo falam assim, cara, isso está acontecendo com a minha avó. Eu vou procurar a Sabrina. Quando que você acha que é o momento da pessoa te procurar? Ou não tem esse momento certo? Porque eu acho que tem. Exemplo, quando você vê que ele está muito calado, muito quietinho, muito abatido ou não. Qual que é o momento que você acha que é certo para procurar? Eu acho que o momento é desde sempre. Entendeu? Porque essa questão, principalmente quem nunca teve essa experiência com um psicólogo, o idoso ele tem muita história, né? Verdade. Tem muitas questões que não foram resolvidas. E quando chega aí na terceira idade, isso começa a desenvolver mais. E as pessoas ficam sem entender. Entende? Então, por exemplo, eu cheguei numa casa, o idoso tá com problema, tá começando a urinar. Falei, vamos marcar já um médico rápido pra gente ver o que é isso. Entendi. Entendeu? Não deixar para amanhã, né? Esse processo do envelhecimento, ele vem com algumas limitações, né? Quem não gosta de ler, por exemplo, eu consigo fazer um trabalho para desenvolver essa pessoa a leitura, a gente trabalhar a estimulação cognitiva, né? Porque que hoje o que me preocupa mais no idoso é a demência aí, né? E essa questão da depressão. Tem muito idoso que tem depressão, sabe? Muito, muito, muito. E como é que fazer para ajudar? Então, claro, chamando a Sabrina, viu, gente? Não. A gente consegue fazer um trabalho. Geralmente é alguma questão, as questões que aconteceram, né? Que a pessoa não deu conta daquilo tudo. Exemplo, um esposo que perdeu a esposa e por muito tempo guardou isso. Tem questão de abuso com o idoso, que ele vivenciou isso e não contou pra ninguém. Isso tá ali. Já aconteceu de eu fazer atendimento assim. E a pessoa guardou isso a vida toda. Então chegou uma hora que não dá conta daquilo. Caramba. Tem muitas essas questões ali. Não, é forte, né? É forte. É muito forte. Então, e quando você vai ouvir, dá vontade de você chorar junto também. Imagina. Então, te comove muito ali. E essa deve ser a parte mais triste de ouvir esse tipo de coisa. E por muitas vezes, eu não sei se existe casos de pessoas, de idosos que apanham dos filhos de alguém, ou são abusados de alguma maneira, e vão falar, as pessoas falam, tá ficando doido, tá inventando assunto, tá inventando história. E aí que ele se cala, se fecha. E eu acho que quando você chega, Sabrina, a gente tá falando pro cara que você trabalha com idosos, quando você chega e você dá o ouvido para essa pessoa falar, deve ser um alívio. Fala assim, pô, tem com quem eu desabafar, tem com quem eu falar. Eu ouço muito isso, assim, nossa, que bom que eu falei isso tudo. Porque, por exemplo, igual eu te falei, às vezes eu vou fazer o atendimento, dura 1h30. Geralmente, o psicólogo faz 1h50. Não tem como trabalhar com idoso e fazer assim. Imagino. Então, sempre é 1h30, mas sempre eu deixo um tempo também. Já aconteceu de eu ficar 4 horas.
4 horas. Direto. Bah. Igual você tá sentada aí, eu sentada aqui 4 horas. E a pessoa fala, não fala. De 9 a 1. Sem levantar pra nada. E ainda é perigoso poder falar, nossa, podia ter mais tempo, né? Podia, porque eu só saí porque eu falei, olha, eu né, 1 hora eu tinha paciente 2 horas, então eu tinha que almoçar rapidinho. Eu fiquei 4 horas ali. Eu tinha mais coisa ainda pra falar. Falar é necessário, né, bem? Falar alivia. Você falou algo aí sobre falar. Mas, por exemplo, 4 horas, sabe? Você escutou um caso que, tipo, às vezes chocou, certamente sempre choca, aí depois tem outro atendimento. Como é que você faz para acumular isso tudo e isso não também deixar você triste o tempo todo? Porque você também tem que fazer um trabalho tanto cuidadoso e com você mesmo. Como é que você consegue fazer isso e, tipo, e segurar essa bronca? É porque eu faço terapia também. É porque eu faço esse trabalho comigo também. Eu faço muito esse trabalho do autocuidado, né? Faço muito, eu me cuido muito aí. Eu faço terapia, eu faço atividade física. Você nunca deixou de fazer, sabe? Uhum. E eu acho importante nessa questão da atividade física, porque eu também tinha muita dificuldade de fazer. É a gente encontrar uma coisa que a gente ama. Hoje você tá fazendo o quê? Eu faço funcional na areia, que é tipo um cross na areia. Então eu faço todo dia, de segunda a segunda. Que Aí legal. sábado agora eu fiz a aula de beach tênis, apaixonei também, porque é na areia. Todo mundo fala que é bom. É muito bom, e você quase morre também, entendeu? É muito bom a pessoa tirar esse tempo pra ela. Eu vou te fazer uma pergunta, o que você tá fazendo por você hoje? Né? Hã? É nada, né? Você tá fazendo não? Faz atividade física, faz nada? Eu comecei a fazer um funcional agora. Começou? Comecei o funcional. Você tá com quantos anos? Tô com 35 anos. 35. A gente... Começou, mas vai fazer. Mas é uma das coisas que você falou e realmente bate muito. Às vezes a gente se preocupa tanto com a pessoa do que com a gente mesmo. Qual que é o seu momento de autocuidado? Né? Me responde. Tem momento de cuidado. Você não tem? Não tem, Sabrina. Isso é uma das coisas que... Igual, minha esposa agora tá grávida, minha segunda menina agora. Você sabe que teve Luquinha. E eu sempre me preocupei muito em agradar as pessoas. Em agradar a esposa, as pessoas que estavam perto. E nunca... A gente tava conversando sobre isso no final de semana. Sobre se preocupar consigo próprio. Tirar um tempo pra você. Porque a gente tá num mundo tão corrido que às vezes eu fico assim, nossa, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me preocupar com isso. Mas e comigo? Eu tava falando com ela esses dias o seguinte. Se eu não me preocupar comigo, daqui a pouco eu dou um piripaque, tchau, vou morrer aí. É isso Ou adoeço. É isso mesmo. Então, as pessoas têm... Hoje, sim, eu tirei o pé um pouco do acelerador, porque eu me preocupo que se eu não me cuidar de mim, quem vai cuidar? Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? É exatamente isso. Eu faço meus momentos. Minha terapia, momento de autocuidado é sagrado. Às vezes tem uma pessoa que quer ali naquele horário falar, ai gente, eu não posso porque eu tenho que ver atividade física. Porque senão você vai abrindo a sessão, você vai abrindo e você não cuida de você. Então, meu horário da minha atividade física é sagrado, é 6h20, 18h30. É sagrado ali meu horário de segunda a sexta. Às vezes, quando eu tenho algum paciente online de fora, eu marco tipo 9 horas. Porque minha atividade física é 1 hora. Aí eu chego, tomo um banho, lancho e aí eu faço online. Mas é sagrado ali. Pra mim, meu momento. Demorou muito pra você fazer isso ou não? Pra você ter esse momento? Demorou, foi escrevendo meu TCC. Longevidade e qualidade de vida na terceira idade. Eu já estou me preparando para essa terceira idade. E é verdade. Se for pensar bem, a gente não se preocupa quando a gente tiver idoso. A gente fala assim, vamos viver na vida uma hora. Atividade física é tudo. Atividade física ajuda demais. Sim. Tá doido? Saúde física, saúde mental, é tudo, né? E aí eu vejo, por exemplo, algumas pessoas, quando chegam aí nessa fase, nunca fizeram atividade física.
E aí vem os problemas. É verdade. Então, não adianta, tipo assim, atividade física, hoje eu vejo que é uma construção. Não adianta nada também, às vezes, quando você chegar lá, você querer fazer o excesso. Porque é essa construção ali. A vida da gente, ela é uma construção. Eu vejo que algumas pessoas, ela quer esses processos muito rápido, tipo miojo. Tem gente que quer numa sessão resolver o problema da vida de 40 anos. É verdade. Entendeu? E é essa construção ali. As coisas não são assim. Embora as pessoas queiram que seja assim. Mas tem coisas que não funcionam assim. É essa construção. O processo terapêutico é uma construção. Você não vai resolver ali, igual eu tô te falando, as coisas ali com tão rápido assim. A minha abordagem na terapia, na psicologia é a TCC. A terapia cognitivo-comportamental. Entendeu? Então é um processo ali. E eu te falo que é maravilhoso. Porque eu também tive um processo delicado, que eu tive endometriose. Eu descobri que eu tive endometriose. E aí eu já tinha feito cirurgia, eu já tinha feito tudo que você imaginasse. Um processo muito desgastante. Era dores imensas, mas eu ia trabalhar, eu seguia minha vida e ninguém nem sabia disso. Você sabia? Não. Mas muitas vezes eu ia trabalhar destruída, porque é uma dor gigante. E eu sempre pensei assim, é como se algo quisesse sair de mim. É uma dor, parecendo que eu nunca tive aborto, mas era a sensação de um aborto, eu acho. Era como algo que quisesse sair de mim mesmo. E aí eu fiz a cirurgia, com um ano voltou tudo de novo e tudo, aí eu já estava no curso de psicologia, eu falei, cara, eu preciso descobrir o que é isso, porque dentro da psicologia fala que algumas doenças, elas têm seu significado. E eu fui correr atrás do significado disso. E achei. Foi devido ao rompimento do vínculo familiar. Bah. Nunca mais senti dor. Era dor emocional. Porque eu tava ali com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, eu tinha uma irmã, eu tinha esse universo ali. Aí, de repente, eu sou tirada dessa casa e vou para uma casa de uma pessoa idosa. Entendeu? O dia que eu descobri, eu nunca mais senti dor nenhum. Nunca mais. Foi, assim, maravilhoso. Mas foi um processo, igual eu tô te falando, doloroso. Doeu a alma ali. E até a gente saber isso tudo. Mas eu me curei. Nunca mais eu tive dor. Então, assim, é aquilo que eu... Novamente, eu sou até chata em falar isso. A gente tem que ser curioso da gente. O corpo da gente dá sinal. Entende? Mas algumas pessoas, elas não querem ficar livres dessa dor. Porque, em algumas vezes, a dor comove o outro. Para quem usa isso, né? As pessoas nem sabiam disso. Eu nunca falei. Então, eu andava com cartelas de piroxicam, cartelas de anti-inflamatório. 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, desse período menstrual que eu tinha. E eu ficava fina ali no salto alto elegante, porque ninguém tinha nada com isso, ninguém ia resolver isso pra mim. É eu que tenho que resolver. Mas muitas pessoas também têm esse medo de falar, eu tenho medo de falar com o psicólogo, procurar um profissional. O que é que você acha que essas pessoas têm tanto medo de querer fazer terapia e querer tentar mudar a vida? Você acha que é o costume? Ah, costume é isso, tá bom. Não, é porque fica ouvindo os outros falar mesmo. É um ciclo ali, muitas vezes que as pessoas vivem ali. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, Sabrina, eu comecei a vender bolo de pote. E aí todo mundo me falava que bolo de pote não dava certo e tudo, eu parei. E aí eu tinha vontade de fotografar, de montar um estúdio, comprar uma máquina de fotografar. Comecei. O povo falava que foto não dava dinheiro, que foto não dava dinheiro, que isso. Aí ela foi embora, foi para os Estados Unidos. Eu falei, mas você deixou as pessoas fazerem isso com você? Então, muitas vezes, as pessoas elas têm um sonho, elas têm vontade de fazer uma coisa, e isso aí
interrompido. Sim. Não por ela, mas por que o outro falou. Eu, quando eu fui fazer o curso, eu falei, você é doida? 5 anos? Nossa, você é doida demais! Sabrina, 5... Cara, o que eu ouvi disso... Nossa, aí por fim, eu nem falava mais com ninguém. Porque eu tava morrendo de vergonha de falar que eu tava fazendo psicologia. Porque eu ouvia isso direto. Nossa, você é doida? 5 anos? Misericórdia. Você é animada demais. Nesse processo, eu nunca ouvi uma palavra positiva. Quando eu fui trabalhar lá na TV, não sei se você lembra, lá em Patinga, que eu fui cobrir a licença Sim. da colega lá, eu ia quase todos os dias, né? Ficava lá e voltava. Nossa, você é louca, você é doida. Eu não imaginava que você tinha essa coragem. Nó! E até lá, quando eu chegava em alguns clientes, eu falava, nossa, você é doida, você tá lá de Valadares, vem pra cá e tal. Eu nunca vi. Nossa, parabéns, você tem coragem, viu? Note já. Nunca ouvi. Não que eu precisava de ouvir isso, mas isso aqui é um assunto que a gente está falando, né? Justamente para as pessoas ficarem atenadas a isso. Entendeu? Porque é um exemplo que influencia muito. Às vezes tem um cabelo grande, aí você corta o cabelo. Não, mas eu preferia seu cabelo grande daquele jeito. Aí eu fico pensando assim, às vezes as pessoas, por que você preferia? E as pessoas acabam se anulando nesse processo. E vive uma vida que não é da pessoa, é da outra. As pessoas acabam se anulando disso, desse processo. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam prestar muita atenção nela. Elas precisam cuidar muito delas. Porque elas precisam delas o tempo todo. E as pessoas muitas vezes não estão antenadas a isso. É verdade. É. Bah. Então, assim, quando eu falei que eu ia criar o projeto e tudo, nossa, moço, você tá doido. Olha, só meu psicólogo que me validou. Sério. Só. No início, só ele. E as pessoas que falavam, nossa, você é louca fazer isso? Hoje, quando vê você, alguém fala alguma coisa ou não? Ficam calados? Ficam calados. Ficam calados. Uhum. Fala assim, tipo, a doida deu Cara, certo. o meu psicólogo foi maravilhoso, o Léo. Cara, ele me validava demais. Qualquer coisa que eu chegava, ele, nossa, que massa, parabéns. Porque muitas vezes a gente precisa desse estímulo, né? Um apoio. Isso, entende? E aí, por exemplo, igual esse paciente meu que começou a estar, eu, nossa, que top, parabéns, que legal e tal, muito bom. É legal isso, não é? É muito legal isso, né? E nesse processo ele me validava muito. Tinha dia que eu tava com muita saudade da minha avó, que eu tava muita saudade mesmo. Eu mandava para ele uma mensagem, eu me lembro claramente desse dia. Eu fiz um post, e nesse post eu chorei uns 3 dias. Eu não sei se o post é bem essa avó, tá lá. Eu chorei muito, muito, muito. E eu mandei mensagem pra ele, eu falei, eu não estou me aguentando. Eu tô assim, assim e tal. E aí ele me deu as orientações do que eu deveria fazer, sabe? E aí eu fiz tudo direitinho. E aí quando chegou a noite eu já tava bem. Já tava bem melhor. Porque escrever... Eu que faço tudo no meu Instagram, né? Os posts lá, as coisinhas lá... Tive que aprender. Né? E aprender requereu o que de mim? A paciência, né? Então a paciência é fundamental em tudo na nossa vida. E aí eu fui trabalhando isso em mim, sabe? Eu fico feliz hoje de falar sobre isso e também não chorar, porque antes eu ficava com vergonha, porque eu ficava muito emocionada. Uhum. Mas isso foi uma construção do processo terapêutico também. Foi uma construção aí no processo. Eu lembro que eu fui apresentar o TCC, eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que vai ser? E eu chorei também. Chorei.
Chorei muito, chorei horrores ali, mas apresentei tudo intacta, sabe? Então ele me validou muito, meu psicólogo. Ele me validou muito. Tudo que eu fazia, ele validava e eu sou esse resultado do trabalho dele, que eu falo que é libertador, gente. Você formou foi Ano passado. ano passado, foi quando? Em julho, vai fazer um ano. Fazer Em um junho, ano. né? Em junho. Um ano. Um ano. Você se arrependeu de alguma coisa? Desde quando você começou até hoje, ou não? Eu nunca arrependi de nada. Eu só fico pensando assim, poxa, por que não foi antes? Mas é porque foi o tempo de Deus, Sim. Eu só fico pensando assim, poxa, por que não foi antes? Mas eu acho que é porque eu tinha que perder essa pessoa especial e eu tinha que desenvolver esse projeto. E eu tinha que trabalhar com idoso. Mas eu fico pensando o tempo todo, por que não foi antes? Por que não foi antes? E antes também eu não tinha condição financeira de fazer. Que na época só tinha na Univara, não sei se você lembra. Sim. Então, se estudava lá, eu não tinha condição de fazer na época também, entendeu? Só tinha de manhã esse curso lá. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Então, eu sempre trabalhei e estudei. Eu sempre trabalhei e estudei. E se você fazer uma pergunta, Cis, Sabrina, você começou a trabalhar com 13 anos. Qual foi a primeira coisa que você trabalhou? Me pergunta. Qual foi a primeira coisa que você trabalhou? Eu trabalhei limpando uma casa de uma dona idosa que chamava Dona Zumbira, que morava na rua da minha casa. Eu estudava e de tarde ia pra lá limpar a casa dela. Você acredita? Um dia eu gravei uma live e eu falei sobre isso. Minha mãe, você não podia ter falado sobre isso. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu comecei 13 anos e eu limpava a casa dessa dona lá. Lavava o banheiro, fazia as coisas. Aí eu me lembro que o primeiro pagamento, eu me lembro até hoje, eu tenho uma foto que eu fui na lojas Mulher Marisa. Tinha as lojas Marisa ali. Aí eu comprei umas blusas assim de manga. Blusa normal de manga, eu tenho uma foto com essa blusinha até hoje. E aí foi indo. Eu comecei essa dependência ali aos 13 anos aí. Trabalhava, sempre trabalhei e estudei. Eu não me lembro de uma fase que eu não trabalhava nem estudava. Sempre trabalhei e estudei. Bacana. Sabrina, vamos falar mais um pouquinho sobre esse estilo seu de trabalhar, que é diferente. De se preocupar, igual você falou que saiu com a senhorinha, foi com ela no parque, foi com ela em outro lugar. E quando a pessoa tem, no caso, a parte, podemos dizer, demência, né? Para a família é muito constrangedor. Mas eu fico imaginando para você, em ter esse resultado de não deixar isso atrapalhar a pessoa e mostrar para a família que sim, ela tem jeito, tem como fazer. Como é que você trabalha essa parte da psicologia com a família? De aceitar, porque não tem como mudar, aceitar e falar, olha, mesmo ela tendo demência, tem jeito, tem como vocês amar, tem como você se preocupar. Porque muitas famílias se entregam, não tem mais o que fazer, então agora é só esperar morrer. Algumas palavras até feio falar. Mas como é que você faz para deixar a família e mudar também a história da família nessa situação? Então, eu mostro para a família que a pessoa, ela pode ter a qualidade de vida independente de qualquer diagnóstico que ela tenha. Sim. Ela pode ter essa qualidade de vida independente de qualquer diagnóstico. Por exemplo, essa pessoa que eu fui trabalhar de esquizofrenia já tinha ido em outros locais e tudo. É um trabalho diferente. Por quê? Chega lá no consultório, você quer um suco de laranja? Você quer uma água com gás? Você quer um bolo? Sempre tem essas coisas lá. Para quê? Para me acolher essa pessoa. Sim. Tem um suco de laranja e a pessoa já se sente mais à vontade. Aí ele fala, poxa, aqui é VIP, né? Boa. Boa. Porque, e pega e come e a gente faz o trabalho que tem que ser feito. Então é um trabalho muito humanizado. É muito humanizado. Porque o meu psicólogo ele foi assim comigo.
Então, sempre eu chegava, tinha um bolinho, tinha uma coisa, eu fui atender um paciente, eu vi que ele era essas questões de academia. Aí eu fui lá, corri, comprei um monte de barrinha de cereal e deixei lá. Aí eu falei, você aceita? Ele aceitou e comeu. Ele falou, poxa, eu nem tinha almoçado, não tinha nem dado tempo de eu almoçar. Você me salvou aqui. É a gente ter essa percepção, entendeu? E para a família, eu mostro que pode ter a qualidade de vida dentro daquelas limitações, que é possível ter. Sim. Entendeu? É só a gente fazer o trabalho correto. Que o resultado é... Isso. Então eu tinha idoso que nunca tinha ido na ilha. Nunca tinha ido. Eu fico imaginando quando você pega essas pessoas... Maioria, às vezes nem a família sabia que tinha Rancho Glória. Então, quando você sai com as pessoas, você mostra a felicidade de quando você leva na ilha. Aí a família fala assim, nossa, por que nós nunca fizemos isso com a minha avó ou com a minha mãe? Na verdade, eu já fazia isso com a minha avó. Então, por isso que eu coloquei esse trabalho para mim fazer. Eu levava minha avó no supermercado, a gente só fazia compra junto. Uma vez eu levava minha avó para viajar. Eu levava minha avó em consulta médica. Então, tudo isso que eu faço, eu já fazia com a minha avó. A única coisa que eu não fazia é porque eu não era psicóloga, só terapia. Mas dentro do meu trabalho, tudo que eu faço, eu já fazia com a minha avó. Entendi. Então, por isso que eu desenvolvi esse projeto. Se eu não tenho mais a minha avó para me fazer, eu tinha que ter pessoas para me fazer. E hoje você tem muita pessoa. Entendeu? Eu tinha que ter alguém para me fazer. Acabou que eu fiz um pouco dessa transferência, né? A gente tem o amor. E onde a gente vai gastar ele? Eu precisava de gastar. Entendeu? Eu precisava. Forte. Uhum. Forte. Uhum. E eu fico muito feliz com cada trabalho que eu faço. Não, eu gosto de falar, eu me encontrei na vida, assim. Se eu pudesse, eu fazia para todos da cidade. Montava um lugar e fazia todo mundo para lá. Quem sabe isso um dia. Não vai acontecer. Entendeu? Sabrina, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço quando as pessoas vêm aqui no podcast, que é, quem que é a Sabrina? A Sabrina doutora, a filha, a esposa, a profissional, mas as pessoas já conhecem a doutora Sabrina psicóloga, mas quem que é a Sabrina sem ser a doutora psicóloga? A Sabrina é uma pessoa muito resiliente. Uma pessoa muito focada nela, no que ela quer para ela. Uma pessoa muito humilde. As pessoas às vezes criam um rótulo de mim quando me conhecem. É verdade. Muita gente cria um rótulo e depois se conhece e vê que não é nada daquilo. Principalmente porque eu gosto de usar salto alto. A gente já me falava isso, não é verdade. Sim, porque a Sabrina trabalhava na TV, a Sabrina chegava toda chique, de salto, toda, aí ficava assim, nossa, a mulher deve ser metida, deve se achar, tal, e tipo assim, eu sempre fui muito de conversar. Primeira vez que eu conversei com ela, eu falei, caramba, nada a ver, ela totalmente humilde, gente boa demais. E isso tem atrapalhado muitas pessoas, o primeiro julgamento. Muito. Atrapalha demais. As pessoas têm que parar com isso, gente, ficar julgando o outro. É verdade. Uhum. Eu nunca julguei ninguém, então eu já não trabalho com julgamento, então pra mim é tranquilo isso, mas assim, eu sou muito resiliente, eu sou muito tranquila também, né? A pessoa virar pra mim e falar assim, olha, esse painel seu aqui é roxo, você conhece, sabe, é roxo, pra mim é cinza, então se pra você é roxo, tá tudo bem, entende? Eu procuro muito gastar, igual eu tô te falando, as minhas energias daquilo que é bom pra mim. Sim. Entende? Se a pessoa discutir, eu já perdi. Que eu nem sei discutir com ninguém. Né? Eu tenho a minha opinião. Se a pessoa me perguntar, eu tenho minha opinião e tudo. Mas se depender de eu discutir pra te provar que essa xícara aqui é branca, eu já perdi.
Não tenho paciência para isso, não. Entendeu? Lá no consultório, depois eu te convido para você ir lá. Claro. Eu sempre tive um sonho, sempre tive não, né? Tem esse sonho ainda, eu vou realizar, de fazer uma exposição de fotografias retratando o envelhecimento. E até a Ana Carolina que tira minhas fotos, né? E aí eu falei, Ana, vamos fazer isso pela cidade? A Ana topou comigo. Então, quando você chega lá, eu coloquei tipo umas molduras cheias de fotos de idosos ali. Então, eu tô com esse projetinho aí para me fazer com a Ana. A gente tá retratando esse envelhecimento de alguns idosos aqui. Eu já ando com o celular, eu já peço para tirar a foto, né? Eu posso tirar a foto com você? Entende? Porque eu sou apaixonada com essa questão do envelhecimento. Me encontrei aí. Que legal. E todos nós vamos envelhecer. Sim, sim. E o legal é que você coloca muito amor nisso que você faz. Então isso ajuda muito mais ainda. Porque tem profissionais que eles trabalham mais, tipo, o meu serviço eu vou fazer, pronto, acabou. Não. Ou você, pelo que você já falou e também está vendo, primeira coisa que você coloca, claro que você é profissional, mas você coloca amor. Porque quando você coloca amor naquilo que você gosta, tudo sai perfeito. Tudo sai de um jeito mais natural, assim, né? Melhor falando. Então, assim, só tem que dizer pra você que eu acho lindo o trabalho que você faz, eu acho muito bacana. Nunca tinha visto, igual eu falei com você, achei diferente demais. E através de você, eu sei que muitos idosos falam assim, nossa, eu voltei a viver, né? Eu estou realizado agora hoje estou mais tranquilo, eu consigo fazer isso. Não sou mais aquela pessoa que está na depressão. E eu vejo o seguinte, você que é uma psicóloga, vê que muitas pessoas que estavam na depressão saiu depois que tiveram esse encontro com você, para você é uma satisfação enorme, né? Ah, não tem preço. Não tem preço. Eu acho que, vou te falando, é isso que é o sentido da vida hoje para mim. É que ver legal. aí essas pessoas bem, conduzindo a vida, sabe? Sentindo capaz, tendo essa autoconfiança e tendo esse autocuidado com elas, que muitas vezes as pessoas não faziam também. Eu não te perguntei, você não faz, vai começar a fazer. Sim, sim. Entendeu? Então, muita gente que eu pergunto não faz. As pessoas também, sabe? Voltando a falar sobre até questão minha também, uma das coisas que eu aprendi muito foi me desligar quando eu tô com a família. Isso. Às vezes eu ficava com o meu menino brincando, aí eu pegava de qualidade, E eu parei. Meu filho quer brincar comigo, eu deixo o telefone longe. Tempo de qualidade. Porque vai crescer e vai passar tão rápido. Todo mundo fala isso. A vida tá passando tão rápido. Você não viu? Pra mim, tipo assim, sinceramente, 5 anos passou muito rápido. Sério. Ó, foi muito rápido. E aí, algumas pessoas que eu te falei, que falavam, não, estavam lá do mesmo jeito. Você vai fazer, você vai não sei o quê, não sei o quê. Tá do mesmo jeito, porque o tempo passa, você fazendo ou não. E depois, igual você chegou agora, e querendo não tá sendo muito destaque, as pessoas vão olhar aquelas palavras assim, não é que ela conseguiu? Como é que ela fez? Aí vai começar, como é que você conseguiu fazer isso? Por que você chegou lá? Mas ninguém sabe as noites que perdeu estudando, o tempo que deixou de sair e ficou em casa. Então, assim, a maioria das vezes, para você chegar ao resultado, você precisa de sacrifício. Tem. Ninguém entende. Tava falando esses dias aí. Nossa, mas você não vai fazer isso? Cara, não é o momento certo. Isso. A gente tem que saber o momento da gente. Não, mas cara, não é o momento certo. Mas como é que você vai fazer? Cara, tá tranquilo. Tá tudo bem. Se comigo tá tudo bem, tá tranquilo pra mim, tá de boa. E é isso. As pessoas aprender a ser assim. Porque as pessoas muitas vezes se decepcionam, quebra a cara por querer fazer o que a pessoa diz, não, vai lá e faz, dá. Não, cara, não, vou lá fazer. Aí quebra a cara. Perfeito. É isso aí. Falou tudo. Aí depois a pessoa que falou pra você fazer, fala assim, cara, por que você fez isso? Aí você fala, cara, foi você que falou pra me fazer. Muita gente gasta energia com as coisas que não convém ali, entendeu? E às vezes a pessoa vai trocar uma ideia, vai conversar, a pessoa tá pior do que ela. É. E aí como é que vai te dar orientação boa? É verdade. Entendeu?
Então, realmente faz toda a diferença a gente procurar um profissional. Você não vai, se você não tá com problema de dente, você não vai no dentista? Ou você Sim. vai no cabeleireiro? Um dentista. É a mesma coisa. A saúde mental é o quê? É o psicólogo. É. Entendeu? E a gente trabalhar aí, quando a gente começa a fazer um trabalho que as pessoas vê que não é aquela coisa, aí, nossa, é bom demais. Sabrina, já quero agradecer. Eu que sua agradeço, presença. cara. Que honra, obrigada. Fiquei muito feliz. Como eu falei, quando eu vi a primeira vez, eu falei, ih, essa mulher é mentira. Não é, a Sabrina sempre foi isso. Chegava, brincava, conversava com a gente, diferente de muita gente que a gente trabalhava. Mas muito feliz mesmo, de coração, por você estar no caminho que você escolheu e estar sendo um sucesso. Eu quero dizer pra você que eu sei que é o início de uma grande história que você ainda vai conquistar. Nossa, tem muita coisa. A casa que agora é sua, sabe? Quando quiser vir gravar, pode amei. vir. Obrigada. Pode Que vir. lindo. E eu sei que essa entrevista vai ajudar muita gente, muitos idosos. Muita gente que tem em casa também, que não tem essa mentalidade de como ajudar o pai ou a avó. Isso. Entendeu? Uhum. E obrigado. Obrigada a você. Obrigada a vocês aí, né? Tem meu site lá, sabrinafelicidade.com.br, tem um monte de informação legal lá também sobre o serviço. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Fechou. A gente vai deixar o site dela, a gente vai deixar o Instagram dela, que é muito bacana. E segue a Sabrina. Precisou da Sabrina? Chama a Sabrina lá, que vocês vão gostar demais. Sábado, domingo, feriado, não importa com isso não. É mesmo, Sabrina? É. Que Trabalho legal. sábado, domingo, feriado, agora quinta-feira mesmo vou trabalhar. Normal. Bacana. É É a diferença, né? diferente. Fechou então, obrigado. Não é no minha meu amiga. tempo. Trabalhar com idoso é isso, é no tempo deles. E saber entender, né? Isso. E uma das coisas que você sempre falou desde o início da nossa conversa até agora é ter amor, né? Amor ao próximo. Uhum. Se colocar no lugar dele. Se falar assim, cara, meu avô já teve minha idade e meu avô já fez tudo pra mim. Por que eu não posso fazer por ele agora? Entender. Ter mais paciência pra ouvir ele. E eles amam conversar. Sim. Gosto demais. E Eu aprendo demais, Benho. Você nem imagina o quanto que eu aprendo. Deve ser mesmo. Eu aprendo muito. Você tá... Que honra, cara, eu atender um idoso de 90 anos. E eu ouvir, vivenciar aquelas histórias, aquilo tudo. A biblioteca. Que legal. É uma troca muito legal. Eu aprendo demais. Eu amo. A gente falou de novo. Então é isso aí. Obrigado, meus amigos. Obrigada a você. Obrigado. E precisou só voltar que aqui a casa é sua. Tamo junto. Tá bom? Tamo junto. Valeu, minha amiga. Gente, um abraço. Vamos ficando por aqui com o podcast Rabisco. Tchau, tchau.